Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César. Nesse vídeo eu vou falar sobre a teoria necessária para resolver os problemas 16 e 22 do capítulo número 7 do livro de Eletrônica do Malvino. Está aí na tela o livro para que vocês entendam que livro é esse. O assunto aqui é polarização de um transistor. Na verdade, nós queremos que o nosso transistor funcione como amplificador, para que possa amplificar pequenos sinais. Mas para que isso aconteça, nós devemos polarizá-lo de forma correta. E é isso que nós vamos fazer. No nosso desenho, nós temos uma polarização do tipo emissor comum com divisor de tensão. É esse tipo de sistema que nós gostamos para que funcione bem como um amplificador. Nós temos aqui um circuito bem projetado. Significa que os valores de resistência foram escolhidos para que o nosso transistor opere o tempo todo na região ativa e possa funcionar bem como um amplificador. Só que nós podemos ainda simplificar bastante as nossas contas por causa dos valores escolhidos para as resistências. E nós vamos fazer isso acontecer. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é achar para a base a resistência equivalente a esse R1 com R2. E a resistência equivalente é o paralelo entre R1 e R2. Eu coloquei aqui os seus valores, R1 10 kΩ, R2 2,2 kΩ. A resistência equivalente, portanto, tem um valor de 1,8 kΩ. E nós devemos achar também, para esse ponto da base, o valor de tensão nesse ponto. E nós conseguimos fazer isso acontecer, determinando aqui a tensão em cima do R2. Nós vamos utilizar a ideia de divisor de tensão. Então, a tensão VCC sobre o R2, e aqui embaixo a soma de R1 com R2. Essa é a divisão de tensão e a parcela sobre o R2. Nós temos aqui 15 volts vezes 2,2 kΩ e a soma de 10 mais 2,2 kΩ. Então, essa é a tensão na base. Primeiro valor de tensão importante do nosso transistor está aqui. Agora, nós podemos, passar aqui, nós podemos redesenhar o nosso circuito dessa forma aqui. Então, nós temos agora uma tensão de base conhecida, calculamos ali em cima, e aqui uma resistência única, que é o equivalente de R1 com R2. Isso aqui na parte da base. E nós vamos agora analisar a malha base emissor, que é essa malha aqui da esquerda. Olha só onde está o meu mouse. Nós vamos analisar essa porção aqui. E nós temos que a partir do terra, nós temos um ganho de tensão, VBB, menos uma queda de tensão sobre R1 paralelo com R2, a corrente que eles sentem é a corrente da base, menos uma queda de tensão entre a base e o emissor, é a queda de tensão de um diodo normal. E, por último, uma queda de tensão em cima de RE, que sente a corrente de emissor em cima dele. Isso igual a zero. Nós vamos supor a operação na região ativa. Nós queremos que isso aconteça, nós vamos supor que isso está acontecendo. Sendo assim, nós temos uma relação bem simples entre a corrente no emissor e a corrente na base. A corrente do emissor é beta mais 1 corrente na base. Então, olha que interessante o que eu vou fazer aqui embaixo. O VBB continua o mesmo valor aqui. Vou até colocar assim, para que a gente possa ver a expressão aqui em cima. Ó. Aqui, então, o R1 paralelo com o R2 continua, mas no lugar da corrente de base, eu vou colocar a corrente de emissor dividido por beta mais 1. E depois vem a queda de tensão de 0,7 normal. E aqui vem também a resistência de emissor, corrente de emissor normal. Então, se repararem bem, onde tinha corrente de base, eu coloquei corrente de emissor dividido por beta mais 1. Foi o que eu fiz. E depois aqui embaixo, gente, vocês conseguem verificar que junto com a corrente de emissor, nós temos dois termos.
Em primeiro lugar, nós temos o paralelo de R1 com R2, dividido por beta mais 1. E depois nós temos a resistência de emissor também. Tudo isso com a corrente de emissor, tá bom? E nós passamos para o outro lado, a tensão VBB, tensão da base, menos 0,7 volts. E aqui que está a simplificação que eu falei para vocês, que nós vamos utilizar. Um circuito bem projetado nos permite essas simplificações e é muito legal utilizá-las. Se pegarmos uma resistência de emissor que seja muito maior do que R1 em paralelo com R2 dividido por beta mais 1, tá? Se a resistência do emissor é muito maior do que esse paralelo dividido por beta mais 1, nós podemos simplesmente jogar esse paralelo dividido por beta mais 1, podemos jogar fora. Vou voltar aqui na expressão, ó. Então, essa parte inicial toda aqui, vamos jogar fora, porque ela é muito menor do que a resistência do emissor. Então, isso sempre acontece no circuito bem projetado, que é o nosso caso. E aí, olha como ficou fácil, gente. A corrente no emissor, essa diferença aqui de potencial, dividido apenas por RE, a única resistência que sobrou no nosso problema. E aí, essa fórmula bem simples, eu vou em cima dela colocar os nossos valores. O nosso VBB, o V da base que nós tínhamos encontrado, 2,7. Aqui nós temos a nossa queda de tensão normal, 0,7. E a resistência do emissor, 1 kΩ. Nós achamos com isso uma corrente de emissor valendo 2 mA. Primeira informação muito importante. E agora que nós achamos essa corrente aqui, nós podemos vir aqui, ó. Nós podemos ir para a segunda análise do nosso sistema. Nós vamos olhar agora para malha, coletor e emissor. Essa malha aqui onde está o meu mouse, ó, agora é a malha da direita. E nós vamos encontrar o VC, a tensão no coletor. Vou mostrar aqui no desenho, ó. É a tensão aqui, ó, no coletor, antes de entrar no transistor ali. Se vocês separarem bem, ó, a partir do terra, nós temos um ganho de tensão VCC. E depois aqui nós temos uma perda de tensão, uma queda de tensão aqui em cima. Por isso que a gente fala que o V no coletor é igual a VCC menos a queda de tensão em cima do RC, que sente a corrente IC. Agora, olha que interessante, gente. Nós podemos falar que a corrente no coletor é mais ou menos igual à corrente no emissor, porque a corrente da base é sempre muito pequena. Nós podemos utilizar essa ideia sempre. E aí, o nosso VC é igual ao VCC menos RC vezes a corrente no emissor. Nós temos esses valores aqui, hein? Nós temos todos esses valores aqui. Mas eu não calculei. Eu continuei as nossas contas aqui. Deixa eu colocar assim. E agora, nós precisamos de uma informação muito importante, que é a tensão coletor-emissor. Essa tensão coletor-emissor deve ter alguns certos valores. Ela não pode ter, na verdade, outros valores, senão a gente não estará na região ativa. Essa tensão está aqui, ó, vou mostrar no desenho. O VC é aqui, e aqui embaixo é o VE. Então, o VCE é a tensão em cima do transistor aqui mesmo, tá? Então, o VCE nada mais é do que o VC, que a gente encontrou anteriormente, menos a queda de tensão em cima de RE. Substituindo, gente, olha só, pega aquele VC lá em cima e substitui aqui, ó. Então fica VCC, a tensão ali na bateria, menos a queda de tensão em cima de RC, menos a queda de tensão em cima de RE. E aí que tá. Nós podemos aqui, ó, nesse ponto, nós podemos juntar RC e RE, os dois multiplicam a corrente no emissor. Então, eu não calculei o valor aqui em cima, porque esse cara não é tão importante assim. O cara importante para a gente mesmo é esse cara aqui embaixo. E nós podemos ver que ele só depende de VCC, que vale 15 volts, e também ele só depende da resistência no coletor, 2,7 kΩ,
e da resistência no emissor, 1 kΩ. É claro, todo mundo multiplicando a corrente no emissor. Então, olha só quanto nós achamos para o nosso VCE, a tensão coletor-emissor. É 7,6 volts. Isso significa que nós estamos na região ativa, tá? E não só na região ativa, numa posição muito favorável. Porque olha só a nossa tensão VCE, como ela é mais ou menos a metade do que a nossa fonte está dando para esse circuito. Nós falamos que nós estamos mais ou menos no meio da reta de carga. Isso é muito bom. Nós não só estamos na região ativa, mas nós estamos numa região muito boa da região ativa, que é o centro dela. Então, nosso transistor está sim trabalhando como um amplificador numa região bem legal. E aqui nós não precisamos calcular todas as correntes, tá bom? A corrente da base, do coletor, do emissor, nós não precisamos de todas as correntes. E a tensão na base, coletor e emissor, nós não precisamos. Nós só precisamos dessas duas informações aqui, ó, o VCE, para a gente ter a confirmação que nós estamos sim na região ativa, e também nós precisamos muito apenas da corrente no emissor, que nós achamos lá no início, e nós achamos o valor dela, né? A corrente no emissor, vou voltar aqui, olha lá, 2 mA. Então, são os dois valores importantes para a gente. Os outros não têm tanta importância assim. E nós podemos ver isso aqui embaixo. Ó. O ponto Q de operação do nosso transistor tem essa corrente de emissor e tem esse VCE. Realmente, de novo, está na região ativa, no meio da reta de carga, operando muito bem como um amplificador. E nós conseguimos com isso responder as perguntas lá de cima, tá? Vou voltar aqui. Ah lá, qual é a tensão no emissor? Eu acho que nós não encontramos, mas dá para encontrar numa das equações no meio do caminho. E a tensão no coletor? Acho que nós não encontramos também, mas dá para encontrar com umas equações no meio do caminho. É bem simples. Mas principalmente determina o ponto de Q de operação do nosso transistor. Nós determinamos lá no final. Tá? O que confirma que nós estamos sim operando como um amplificador. Aí, gente, era essa a ideia que eu queria mostrar para vocês, principalmente que nesse caso nós temos como simplificar as contas, e vocês repararam bem que nós não usamos o ganho de corrente aqui em momento algum, só utilizamos a ideia de que ele é alto e faz alguns valores poderem ir embora das equações. Mas não usamos em momento nenhum o ganho de corrente. Então, espero ter ajudado aí em seus estudos, e se isso aconteceu, dê um like aí, compartilhe com os amigos também, e nos vemos no próximo vídeo.